Olá pessoas, como vocês estão? Ó, de primeiro já pedir desculpas porque o Ariel esqueceu de postar a aula passada, que seria essa, no dia que era para ter sido postada. Então eu tô devendo uma aula para vocês, mas logo eu atualizo. Não esquenta não, não tem nada atrasado, tá tudo certo. Porque a gente teria mais uma aula agora, e no segundo semestre eu tenho outras matérias assim que é crucial. Alguém está usando banheiro na minha casa. Mas tudo bem. Tá lavando as mãos, é importante. Ó, aqui as respostas dos exercícios de grandezas. Aqui essa 4 que eu coloquei a nula, porque eu inverti o exercício, mas assim, ficou errado. Tá? Não dá pra fazer não. Na verdade dá, mas não precisa fazer não, porque ela tá toda bagunçada. Ela ficou tudo bagunçado. Mas vamos lá pra aula de hoje, ó. Sistemas lineares. Caramba, ficou bonito o fundo aqui, ó. Como que eu fiz isso, eu não sei. Sistema linear. Ó, sistema linear é uma matéria muito importante, porque ela não vai ficar restrita só a sistema linear. Isso aí vai aparecer num monte de coisas. Principalmente a próxima matéria que é conjuntos e função, tá? Então, a ideia disso aí, de a gente organizar um sistema linear, isso vai aparecer num monte de coisas. Então, entende bem como que a gente resolve. Tem alguém quebrando as coisas na minha casa, vou bater em alguém. Entendendo isso para resolver as coisas mais para frente, tá? Isso aqui é uma ideia matemática também, não necessariamente uma matéria. Então vamos lá. O que é um sistema linear? Ele é um conjunto composto por equações lineares e algumas variáveis. Calma que eu já explico isso aí. E aí, a primeira regra mais importante aqui é isso aqui, ó. Todo valor encontrado para uma variável dessa deve satisfazer todas as equações. Ou seja, vocês vão ver que o valor que eu achar de x em uma equação, ou o valor que eu achar de y em uma equação, ele tem que valer nas duas, ou nas três, que eu vou mostrar mais para frente. Calma aí que fica mais prático com exemplo. Aqui está o exemplo. Ó. Isso aqui é um sistema linear. Tá vendo que ele é um sistema de equações? Porque ele consiste em uma equação linear porque ela é reta, que é uma equação normal, tá vendo? Duas, né, no caso. E ele tem algumas variáveis, que são x e y. A ideia do sistema linear é, através da lógica aqui de como que a gente resolve as coisas, encontrar o valor de x e o valor de y que satisfaça as duas equações. O mesmo x que eu estou achando aqui em cima, eu tenho que achar aqui embaixo. Não existe numa equação eu achar um x valendo 3 e nessa daqui de baixo ele valer 2, não. Ou é 3 nas duas, ou é 2 nas duas, tá? Então, se você achar a resposta de x aqui, fazendo a conta, achou o x valendo uma coisa, ele tem que valer essa coisa nas duas equações, beleza? Então, vamos para os métodos de resolução. Ó, a gente tem o método da adição, tem o método da substituição, tem o método do escalonamento. Esse método, para o vídeo não ficar muito longo, eu deixei um videozinho aqui para vocês assistirem, uma aula mais simples, assim, porque o que mais tem no YouTube é um monte de aula acontecendo, e aí tem 50 minutos de aula para falar de um assunto e ninguém entende nada, fica cansativo. Então, eu deixei um videozinho aqui do escalonamento para vocês assistirem, porque eu não vou ficar fazendo ele por etapas aqui não, porque senão vai demorar muito. Ah, Ariel, mas e aí se a gente não entender nem nada? Aí vocês me perguntem, porque mandem mensagem para mim que eu respondo tranquilo, não tem problema. Se precisar eu faço o vídeo também. Essa questão aqui do escalonamento é porque ela não aparece muito, principalmente no Enem, e quando aparece, quase ninguém faz, porque demora muito. Então, assim, você perde muito tempo. Então, geralmente a gente fala que se aparece o escalonamento, assim, você vê que é um exercício de escalonamento, você pula. Mesmo que você saiba resolver. Ou faz ele depois, se der tempo, porque demora muito. Tem um outro método também que é para a regra de... o escalonamento, vocês vão ver que assim, eu vou dar um exemplo mais para frente, é quando ele tem mais de duas incógnitas. Então, assim, ele tem equações com mais de 3 equações e mais de 3 incógnitas, tá? De 3 para frente. Então, ele é um negócio grande, porque você tem que achar 3 letras ou mais. Então, por isso que ele não é muito comum. A regra de Cramer é a mesma coisa, só que para explicar a regra de Cramer, a gente tem que ver matriz, tem que entender como que funciona uma matriz, e isso é matéria do próximo semestre. Aí eu posso ajudar a me explicar lá na frente.
E tem uma outra causa aqui, que é a discussão de sistemas lineares. Também eu não coloquei aqui porque não cai muito no Enem, tá? Na verdade não cai. Eu nunca vi e nem lembro de nenhum professor meu falar que isso caía. E na verdade eu não vi em vestibular nenhum. Mas existe, e assim, se vocês procurarem, vai ter muita aula falando disso. Que é para ver se o sistema ele tem uma solução apenas, se ele tem várias soluções ou se ele não tem solução. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma coisa disso. Eu não vou fazer agora porque também vai ficar muito cansativo. Não aparece, tá? E pode confundir. Mas se vocês quiserem, quem quiser que eu explique o escalonamento, alguma coisa, fala para mim assim que não tem problema nenhum, eu respondo. Mas vamos focar nesses dois métodos aqui porque é o mais comum. Vamos lá para o método da substituição. Ó, eu tenho aqui, peguei esse exemplo que é o exemplo passado e vou mostrar aqui como que resolve. Provavelmente a minha carinha vai estar aqui, vai estar tampando, tá? Mas a minha voz vocês vão vendo como é que tá a resolução das coisas. Gente, vamos lá, ó. Tá aqui o sistema que eu dei de exemplo. Primeiro eu vou usar o método da substituição. O meu irmão tá dormindo, então ele não tem como filmar aqui para mim. Eu estou segurando com a mão, falando com a boca e escrevendo com a outra. Então vamos lá. O método da substituição, foca a câmera, o próprio nome já diz. Eu vou isolar uma letra, isolar um termo aqui e vou substituir no termo de baixo. Por quê? Porque o Ariel anterior aí já deve ter falado que a regra mais crucial do sistema linear é que se o valor de x que está aqui em cima, ele tem que ser igual ao valor do x que está aqui embaixo. O y que está aqui em cima também tem que ser igual ao y que está aqui embaixo. Então, pensando nessa ideia, eu vou acabar isolando um termo que tem y, um termo que tem x aqui, ou x e isso, tanto faz, e substituindo de cima. Por isso, o método da substituição. Por exemplo, eu vou pegar esse 3x aqui, ó, e vou isolar ele. Vou deixar ele assim, ó. 3x é igual a menos 2 menos 2y. Eu peguei esse 2y e passei para cá negativo. Ficou assim. Eu tenho que 3x é igual a menos 2 menos 2y. Se o x que está aqui ele tem que ser igual ao x que está aqui, eu vou pegar isso aqui e vou dar um jeito de colocar aqui dentro, de substituir aqui. Então vamos fazer o seguinte. Peguei essa equação de baixo aqui, ó, que é a segunda, não é? O que eu posso fazer? Se eu vim aqui nela e multiplicar ela por 3, Ariel, eu posso fazer isso? Pode. Lembre-se que desde que se você multiplique tudo isso aqui por 3 e isso aqui tudo por 3. Ah, mas não vai mudar a equação? Não, não vai mudar a equação. Ela vai mudar, assim, de aparência, mas ela vai continuar sendo a mesma coisa. Porque vocês concordam comigo que se eu estou multiplicando os dois lados por 3, vai dar um negócio. Vai dar uma equação aqui com aparência diferente. E se eu pegar essa equação com aparência diferente e dividir ela por 3, ela não vai voltar nessa? Então, continua a mesma lógica. Então, eu vim aqui, peguei essa segunda equação, foca a câmera, e multipliquei ela por 3. Vai sobrar o quê? 3x menos 3y é igual a 18. Certo? Apareceu um 3x aqui, não apareceu? E o que é o 3x? 3x não é igual a menos 2 menos 2y? Então, eu vou vir aqui e substituir agora, ó. Menos 2y, menos 2 menos 2y, menos 3y é igual a 18. Certo? Só substituir o 3x que estava aqui por aqui, porque o x tem que ser igual nas duas equações. Vim aqui. Agora vamos terminar essa conta aqui. O 2 eu posso passar para lá somando? Pode. Então vai ficar menos 2y menos 3y é igual a 18 mais 2. Menos 2y com menos 3y dá menos 5y. 18 com 2 dá 20. O y vai ser 20
dividido por menos 5. O y vai ser menos 4. Certo? Agora, esse menos 4 é o y. Ele aqui, quanto que vai valer esse y? Menos 4. E esse aqui, menos 4 também. Então, o que eu tenho que fazer agora? Todo sistema de equação, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa. Você vai pegar, achar uma letra e substituir aqui em cima. Certo? Então, posso escolher qualquer uma dessas equações, porque o x que eu achar aqui vai ser o mesmo que eu achar aqui embaixo. Eu posso substituir em qualquer equação o valor que eu achei lá. Mas vamos pegar essa de baixo aqui, porque essa daqui de baixo é mais fácil. Então, ó, x menos y igual a 6. X menos... Quanto que vale o y lá embaixo? Menos 4. Esse menos é da conta, tá? Então, é menos 4. É igual a 6. X menos com menos, mais. X mais 4 é igual a 6. Vou passar o 4 para lá, subtraindo. Então, x é igual a 6 menos 4. X é igual a 2. Então, o meu conjunto solução, que eu vou falar de conjunto depois, mas aqui a gente só escreve assim, vai ser 2 menos 4. Sempre a gente coloca o valor de x primeiro e depois coloca o valor de y em coisas de conjunto de solução. Porque se vocês fizerem uma questão fechada, provavelmente deve ter essa resposta lá. Certo? Então, fica assim. Gente, aqui uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar, mas também assim, só um bônus para a gente pensar. Ariel, cheguei nessa parte aqui. Eu posso passar esse 3x, esse 3, dividindo e ficar isso aqui, ó, menos 2y sobre 3 e substituir só no x aqui embaixo? Pode, não tem problema não, porque aqui você está isolando o x, né? Está passando 3 dividindo, vai ficar que x é igual a isso aqui. Tem problema? Não tem não. Pode colocar aqui tranquilo. É porque vai virar fração e aí eu optei por um caminho mais fácil. Mas, uma coisa que acontece em sistema linear é que assim, tem o método da adição, tem o método da substituição, mas lá dentro você consegue pensar num monte de outras coisas, conforme a gente vai praticando, para resolver mais fácil. Tem N saídas. Ó, mostrei uma saída aqui, que era multiplicar por 3, e mostrei outra saída aqui. Não importa os meios para vocês fazerem, não. Pra gente fazer, beleza? Dá certo, do mesmo jeito. E, só para vocês fazerem uma prova real, porque às vezes a gente chegou aqui e fala assim, tá certo. Não sei, vamos conferir? Vamos pegar essa primeira equação aqui mesmo, porque ela é mais fácil. Ó, x menos y é igual a 6. Aqui eu achei o valor de x igual a 2 e o valor de y igual a menos 4. Para vocês verem se esses resultados aqui está certo, a gente vê se o resultado aqui está certo, é só vir aqui e substituir. Ó. Quanto que vale o x? 2. Quanto que vale o y? Menos 4. Esse menos é da conta. Não é o mesmo sinal que está aqui, não. O y vale menos 4. É x menos o y. Então, se o y vale menos 4, é x menos 4. É igual a 6. Deu 2, menos com menos, mais 4, é igual a 6. 6 é igual a 6? Até ontem era. Então, se der isso, der uma igualdade dos valores, essa resposta aqui está certa. Gente, vamos lá. Gente, aqui uma coisinha que eu acabei... Para. Isso. Certo, o método da substituição, então, é isso aí. Agora eu vou mostrar como que faz pelo método da adição. E aí, se vocês tiverem dúvida depois, vocês me falem, porque senão aí não dá para resolver os exercícios. Assiste aí. Ó, agora o método da adição. É tido por muitos como o mais fácil e o mais rápido. Não tem problema. Quem entendeu o anterior faz pelo anterior. Quem fez, foca a câmera. Quem entender por esse aqui, faz por esse aqui. Eu faço por esse aqui porque ele é mais fácil e mais rápido. Quer dizer, ele é mais rápido. Mais fácil depende.
né? Tem gente que acha o outro mais fácil. Para mim, esse aqui é mais... Enfim, vamos lá. Mesma ideia. Chama adição, porque literalmente eu vou somar uma equação, tanto a de baixo quanto a de cima, tanto faz, somar uma na outra, fazer uma letra desaparecer, achar o valor da outra e depois voltar aqui e substituir, tá? E para isso, o primeiro passo aqui, porque que talvez o da adição pode ser um pouco mais complicado, assim, para quem vê de primeira vez, porque você tem que achar uma saída aqui. O que é essa saída? A ideia não é eliminar uma letra? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar ou o x ou o y. A saída mais fácil que eu acho aqui é eu fazer o seguinte. Vim aqui, multiplicar esta equação toda por 2. Por quê? Porque aí ela vai ficar assim, ó, 3x mais 2y é igual a menos 2. E esta equação que está toda multiplicada por 2 vai ficar 2x menos 2y igual a 12, certo? E aí, como é o método da adição, eu vou pegar esta equação daqui de baixo e vou somar com a equação de cima. Por quê? Porque a ideia não é eliminar uma letra para eu achar o valor da outra e substituir aqui em cima e eu acho o conjunto de solução, não é? Aí vocês já perceberam que aqui eu tenho mais 2y e aqui eu tenho menos 2y? Se eu somar os dois, isso some. Vai sobrar só o x. Eu vou achar o valor de x, vou jogar aqui em cima e achar o valor de y. É assim que funciona. Então vamos lá, vamos somar aqui, ó. É essa de baixo com a de cima. 2x mais 3x, 5x. Menos 2y mais 2y, 0. É igual a 12 mais menos 2, mais com menos, menos. Então, é 12 menos 2. É igual a 10. E aí, o x vai ser 10 sobre 5. X é igual a 2. Com o exemplo anterior, o x tinha dado 2? Tinha. E tem que dar 2 mesmo. Porque é a mesma coisa. É só um método diferente de resolver. A linha do raciocínio, a lógica, segue a mesma coisa. Agora, eu preciso achar o y. Vou voltar numa equação, vou pegar essa daqui, porque essa daqui é mais fácil. E vamos lá. Quanto que vale o x? 2. Foque, câmera. Foca. Foca na foca. Menos y é igual a 6. Vou passar o y para cá e o 6 para cá. 2 menos 6, o 6 estava positivo, passa negativo. E o y estava negativo, passa positivo. 2 menos 6, menos 4 é igual a y. Tinha dado menos 4 lá atrás também? Tinha. Então, o meu conjunto de solução é primeiro o x, 2 e o y, menos 4. Certo? Deu a mesma coisa. Aí vai de cada um. Cada um vê qual que é o mais fácil, o que entendeu melhor e faz. Ariel, aqui você multiplicou por 2. Eu poderia ter multiplicado aqui em cima por... Quer dizer, aqui embaixo por menos 3, porque ia ficar menos 3x e aqui 3x. Aí eu somava embaixo com o de cima, ia zerar o x e eu ia encontrar o y? Pode. Não tem problema. É igual eu falei. Às vezes o sistema... O método de substituição acaba sendo mais fácil, porque o de adição você tem que pensar nessa saída aqui em cima, tá? Eu posso dividir as contas, multiplicar, tanto faz. No final eu tenho que somar uma com outra e anular uma das letras, para depois eu fazer isso aqui tudo. Beleza? Então aí depende de cada um. Certo, gente. Nessa da adição, só não esqueçam mesmo de quando vocês forem multiplicar uma coisa dos dois. Para multiplicar uma coisa aí. Não esqueça de multiplicar os dois lados, viu? Vocês colocarem um valor aqui para multiplicar, tem que multiplicar esse lado e esse lado.
Serve divisão? Serve também. Eu posso dividir em cima por algum número e dividir embaixo por algum número. O objetivo é sempre ver uma chance de cancelar uma letra e seguir com a conta, seguir com o raciocínio. É igual eu falei aí, o mais chato da adição, eu falei que assim, o da adição é mais fácil, errei na palavra, ele pode ser mais prático, vira fácil depois, enfim. Ele pode ser mais prático porque ele é mais rápido. Mais rápido eu acho que ele é mesmo, tá? Mas isso assim, conforme a gente for fazendo e tendo costume, aí ele se torna mais rápido. Porque o problema é sempre pensar nessa saída aí de cima. O que eu vou fazer? Se eu vou multiplicar, se eu vou dividir, enfim. Eu vou deixar uns exercícios aqui e depois na próxima aula eu dou a resposta para vocês. Ó, só de antemão, a gente viu aí como que funciona um sistema linear e tudo mais. Quando vocês forem fazer exercício de vestibular, essas coisas, ou fazer o próprio vestibular, normalmente ele não vai cair como um sistema dito, assim. Ele não vai dar o sistema desse jeito, bonitinho aí, com as letras, com o negócio, vai pedir para você simplesmente resolver, não. Como eu disse, o sistema linear ele pode ser considerado também mais uma ideia, não necessariamente uma matéria dentro da matemática. Ele é uma ideia mesmo. Vocês viram como que funciona o raciocínio. Então os exercícios eles não vão ter cara de sistema linear, eles vão ter um problema lá e você vai conseguir resolver através do raciocínio de sistema linear, tá? Por exemplo, ó, numa loja todas as calças têm o mesmo preço e as camisetas também, sendo o preço de uma calça diferente do da camisa, né? Ricardo comprou uma calça, 2 camisas e pagou R$ 240. Roberto comprou 2 calças e 3 camisas e pagou 405. Qual que é o preço em reais de uma calça e uma camisa, respectivamente? À primeira vista, assim, você fala, poxa, não tem nada a ver. Não parece um sistema linear, mas é. Se eu chamar a calça de X e chamar camisas de Y, eu vou ter que, na situação do Ricardo aí, uma calça mais 2 camisas vai dar 240. O Roberto, 2 calças mais 3 camisas vai dar 405. E aí, se você colocar essas equações uma embaixo da outra, bonitinho com as letras, você vai ver que é um sistema linear. E aí vocês conseguem resolver ou com o método da adição, ou com o método da substituição. Ou quem quiser tentar fazer, dá para fazer por escalonamento também. Mas assim, como ele é um sistema menor, que ele tem 2 linhas e 2 incógnitas, não recomendo. Dá para fazer por substituição e adição, mete bala. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma prova de múltipla escolha com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que ele acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se um aluno totalizou 210 pontos, qual o número de questões que ele acertou? Mesma coisa, a princípio não parece um sistema linear, mas se a gente pensar, organizar as ideias assim, você consegue ver que na hora de escrever no papel vai dar um sistema linear, tá? Um pacote tem 48 balas, algumas de hortelã e as demais de laranja. Se a terça parte corresponde ao dobro do número de balas de hortelã, excede a metade do de laranja em 4 unidades, determina o número de balas de hortelã em laranja. Aqui tá, assim, parece um negócio muito confuso, mas não é não, tá? Tenta fazer aí, porque é assim que funciona, cai assim. Porque é muito fácil, né? Colocar só um sistema lá e pedir pra gente resolver. Eles têm que colocar um problema que usa sistema linear. Então vai lendo aí devagar, lembre-se que eu sempre estou aqui. Enfim. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$ 13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou 32. Determine o valor de uma caneta e um caderno. Mesma coisa, tá? Coloca lá as incógnitas, coloca o valor de cada que vai dar certo. Aqui é aqueles desafios de Facebook, assim. Muita gente olhar aqui e falar assim, nossa, vai fazer umas continhas e tudo mais, você consegue resolver isso de cabeça, tá? Assim, pela lógica e tudo mais. Mas essa lógica que você está usando, sem você saber, você já sabia sistema linear antes do Ariel estar te explicando aqui. Porque o que você está fazendo? Você está achando o valor de uma fruta, aí você joga na outra,
você elimina uma, aquele raciocínio todo você já sabe, tá? A gente só sistematizou ele em sistema linear. Então, por isso que é legal fazer isso aí. Aí deixei isso aí como desafio para vocês acharem quanto que vale uma cereja, uma banana e uma uva, tá? Gente, e outra coisa, eu deixei só 5 exercícios aí, e isso cai muito, tá? Cai muito mesmo, assim, no Enem isso aparece bastante. Eu deixei 5 exercícios aí, mas novamente, nada impede de vocês ir lá procurar na internet um outro exercício para fazer, porque se vocês ficarem esperando eu colocar aí eu não sei como que tá a dúvida de vocês e blá 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 blá, vai tentando fazer try so hard and yes so far. Entendeu? Vai tentando fazer. Agora, esse slide aqui do final, ó, uma observação final. Eu falei tanto em escalonamento, falei em regra de Cramer, mas eu não dei um exemplo de como que são eles, né? Quando vocês virem um sistema de equações assim, ó, x, y, z, que tenha, né, x, y, z e 3 equações, ó, tem 3 equações e tem 3 letras. Tá? Aqui a gente faz por escalonamento ou regra de Cramer. Para fazer isso aqui por sistema de adição e substituição, dá para fazer? Dá, mas aí você demora o dobro do tempo que se você fizesse por escalonamento. Tá? Só que eu não vou explicar o método agora, se quiserem ver lá, assiste aquele videozinho lá que dá certo, porque isso aqui a gente vai demorar muito para fazer. Isso aqui de escalonamento ou regra de Cramer é diferente disso aqui, ó. O que a gente tem aqui? Tem 3 equações. Ah, Ariel, a gente não tem que fazer escalonamento? Depende. Quando vocês virem 3 equações e 3 incógnitas, aí é regra de Cramer ou escalonamento. Aqui a gente tem 3 equações e tem 2 incógnitas. Aqui a gente resolve normal. Porque lembra que o x que eu achar aqui vai ter que ser o x de todas essas equações, o y que eu achar aqui vai ter que ser o y de todas as equações. Então, se eu esquecer uma equação, não faz mal. Porque se eu achar o x em uma, eu vou achar o x nas outras duas. Entendeu? Então, isso aqui é diferente disso. Se vocês forem procurar exercício e achar uma coisa dessa, falar assim, tem 3 equações aqui, eu não vou resolver porque a escalonamento Ariel não explicou, e eu não entendi, ou qualquer coisa, cuidado. Olha aí se eles têm pelo menos as 2 incógnitas. Se tiver 2 incógnitas, dá para fazer normal. Aí dá para fazer por substituição ou dá para fazer por adição. Certo? Qualquer coisa, vocês me chamam aí.